Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Como costumo dizer sempre por aqui, estou Patrícia Zene Benites, psicóloga e escritora, e hoje nós estamos nos conhecendo hoje aqui na Feira do Chalé, em Porto Alegre, né? Então a gente vai conversar com a Marilice Post, que vai contar um pouquinho da trajetória dela, né? E falar um pouco da escrita e de outras cositas mais, para que a gente possa, então, conversar, dialogar com vocês aí. Mas antes de passar a palavra para a Marilice, convido vocês a curtirem, compartilharem. Quem está chegando aqui pela primeira vez, já aproveita e te inscreve, né? Apoie o canal que vem tentando aí trazer tantos escritores e escritoras, né, para poder compartilhar a sua produção, né, a sua literatura e também estimular e instigar tantas pessoas por aí. Então, Marilice, seja bem-vinda ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, o chalé já é um lugar muito especial e poder trazer um pouquinho da minha história de literatura e também conversar com vocês. Então, Marilice, acho que a Marilice até trouxe alguns livros para compartilhar aqui, ela tem tantos outros, né? Mas acho que a gente inicia um pouquinho, Marilice, por essa tua trajetória. Como é que tu chega, na verdade, à escrita, né? Assim, o teu caminho até ela. Acho que o meu caminho começou com a minha mãe. A minha mãe contava histórias, ela estimulava muito o conhecimento. Meu pai comprava os livros todos que ela pedia para comprar. A gente tinha a biblioteca, acho que maior que tinha na cidade naquela época, no interior, né? Uhum. E aí, assim, ela também lia, ela tinha sido professora, então ela também ajudava a gente, e aí a partir daí, mas eu tenho um registro do meu livro de criança, que a minha preferência, em vez de bonecas, eram livros e revistas. Olha. Eu tinha 3 anos. Então, vem de lá. Depois eu comecei na escola. A gente tinha aqueles relatos de livro, aquelas atividades de aula, né? E eu também lia sempre antes de dormir. Mundo da Criança, enfim, eu nem me lembro todos os nomes das coleções, mas sempre a gente tinha uma leitura, eu tinha uma leitura antes de dormir, tinha sempre um livro na minha cabeceira da cama. Então isso... A gente observa agora, o pessoal tem o celular do lado da cama, né? Eu tenho livros aí do lado da cama. E aí foi assim, né? Fui para diários, cartas com os amigos, eu tenho muito material meu. E, assim, correspondência com uma ex-professora durante 7 anos. Eu sempre estava escrevendo, eu também fiz umas loucuras de escrever para o Jorge Amado, escrevi para o Saramago, claro que o Saramago não me respondeu, é óbvio, né? Mas o Jorge Amado me respondeu e me mandou livros deles de presente. Olha, foi muito legal. Eu em fila me correspondi. Então, eu tenho 2 cartas dele, mas são as preciosidades, né? Então, assim... Escrevi para jornalistas, eu estava sempre me comunicando, o negócio comigo era me comunicar. Não tinha celular, né? Então a gente, eram cartas, então eu voltava da faculdade e tinha sempre por semana 2, 3 cartas me esperando, né? E por ser arquitetura, né? Mas meu primeiro texto que saiu escrito, impresso em jornal, foi na década de 70. E depois eu comecei a escrever poesia, né? E as coisas foram indo, assim. E aí eu estava estudando arquitetura e o Antônio Wolff era meu professor, né? Ele dava comunicação. E eu escrevi um conto devido a um fato que aconteceu, que eu já contei em outros lugares. E mostrei para ele esse conto. E ele disse: Marilice, esse conto pode ir para um concurso, manda para o concurso de Alegrete, que era o concurso nacional Mário Quintana de contos. E eu tirei o primeiro lugar. Aí eu fui para lá,
conheci lá o jurado José Edil de Lima, e o José Edil disse assim, Melissa, tu deve ter mais material, porque esse conto é um conto diferenciado, tu deve ter mais coisa, não é possível que tu saltou pro conto, né? Esse conto tinha sido meu primeiro conto. Então eu não tinha material de contos para passar para ele. E aí eu disse, olha, eu só tenho poesia. Aí ele disse, então quero ver. Eu disse, tá, eu te mando, mas são poesias eróticas. Eu disse, eu não sei se eu vou publicar isso. Ele disse, por que não? Eu disse, ué, porque eu sou de família muito católica, e eu acho que vai ficar, meus pais, eu acho que não vão se sentir bem com essa história. Aí ele disse, dá para ele ler o Cântico dos Cânticos da Bíblia. Aí eu li e disse assim, tá, se eles me disserem alguma coisa, eu sou assim, né? E aí ele leu, deu uma opinião e me disse para eu procurar o Apple, na editora Movimento. Aí o Apple publicou. Então comecei minha trajetória através da poesia, fiz o primeiro livro de poesia, o segundo livro, e eu tenho 4 filhos, né? Então assim, a minha vida tomou outra, muita rota, eu trabalhava, mas eu nunca parei de escrever. A escrita para mim foi curadora. Tu entra já num ponto que é essencial e talvez uma linha motora, matriz, né, do próprio canal, que é exatamente esse percurso, né, da escrita, como uma escrita que vai fazendo uma produção interna de elaboração e que se transforma, assim, que pode encontrar outras vozes por aí, mas que é curadora para quem está escrevendo. Né? Acho que é um movimento muito interessante do que ela vai produzindo e da forma como a gente vai traduzindo aquilo que se passa internamente, ou das percepções que a gente tem, das situações que a gente passa, e de que isso muitas vezes vai se transformar numa escrita, sim, uma escrita que vai ser publicada, uma escrita que vai ser compartilhada com outras pessoas, mas que talvez o primeiro elo seja isso, né? Seja do interno, desse olhar curador mesmo que a escrita tem, né? Mas eu acho que vem talvez a questão do afeto através da escrita, por isso que as crianças precisam ler livros, gente, pelo amor de Deus, leiam livros com as crianças, ensinem elas a pensar o texto. Eu tenho uma irmã que ela não gostava do que a minha mãe fazia, mas a gente assistia um filme e a minha mãe na saída começava assim, que você aprendeu com esse filme? Qual foi a cena que você mais gostou? Por quê? E aí ela fazia a gente ter que pensar em cima. E isso é uma das coisas também que importa, quer dizer, não adianta só ver, né? Entender como é que o nosso imaginário se construiu através daquele conteúdo que a gente absorveu, né? Mas eu não sou da época que tinha psicóloga. Agora tu vais conversar com a psicóloga, tu vai fazer um atendimento com a arteterapeuta, né? Então a gente tinha que se cuidar com as armas que a gente tinha, né? Porque não era fácil, né? A vida não é fácil. Não é nada simples, é bem complexa. Eu acho que são estratégias, né? Tu toca num aspecto que tem a ver com afeto, com todo esse potencial que nós temos de reflexão e de que muitas vezes a gente não faz isso, né? Não traz essa questão lúdica que é tão importante para as crianças, mas não é só para as crianças, é para os adultos também. Sim, né? Para continuar sobrevivendo. Isso. Exatamente, a gente precisa ter isso, né? Precisa ter formas de escape, entre aspas, né? Formas, possibilidades que a gente consiga se enxergar ou refletir sobre aquilo, perceber que afeto, porque às vezes é isso, a gente viu alguma coisa, a gente se sente meio estranho, a gente toma um volume aquilo e a gente nem sabe o que está acontecendo, porque a gente não conecta. E a gente precisa conectar, a gente está principalmente num momento que a gente precisa de muita conexão, né? E a arte, ela abre portas, muitas portas para isso, né? Mas quando tu diz, né, fala assim da questão de que hoje tem, sim, a gente vai no terapeuta, a gente vai no arteterapeuta, mas
tem tanto hoje pessoas que podem nos ajudar nisso, como tem outras estratégias que ajudam junto. Se potencializa, né? Então, a escrita, a leitura, né? No mundo hoje de tantas redes, né, Marinice, dessa coisa sempre das telas e do passar tudo rápido, do raso. Do raso e do não questionável. Do não questionável, né? É porque é assim. Sim, tudo é assim e está pronto, está fechado, meu pensamento é assim, não abre, né? E aí as pessoas também acabam tendo que passar, às vezes, por processos de tanta dor para poder que isso seja olhado com carinho, né? É muito difícil, realmente. Eu acho que a gente está vivendo num momento muito complexo. Eu penso assim como uma franja. Quando tem um período histórico, né, que a gente está com uma posição mais clara em todo mundo, né? E aí entra uma alteração, como foi a informática, e faz uma mudança de paradigma, né? E aí a gente está nesse meio do caminho ainda, a gente não achou o lugar adequado ainda, então está uma contradição entre o que a gente pensava, e o que existe agora, e o que vai ser construído ainda, que ainda não está aí. Né? Exatamente, é isso mesmo. Ainda é uma coisa que a gente está no meio do caminho, que nem tu dissesse, mas a gente vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio nisso. Sim. Né? A gente precisa desenvolver a criatividade, a aprendizagem das nossas emoções, né? Que isso não começa lá na adultez, começa muito, muito, muito pequenininho, né? Na barriga da mãe, né? E eu acho que o estímulo o ler, o brincar, né? O fazer esse processo lúdico é muito importante para que a gente mais tarde tenha uma capacidade de resiliência maior, né? Sim, poder se entender, entender o que está sentindo num momento que às vezes as coisas ficam muito confusas e a gente se atrapalha, a gente sofre com aquilo. E aí, se a gente vai na literatura ou vai na história, a gente vai perceber que tudo isso que a gente sofre agora, muitos já passaram em outros momentos. Né, nas trocas nos períodos que se modificaram os ciclos, né? Eu gosto de olhar a história como ciclos. Eu acho que a gente está num ciclo de baixa, sim, né? Mas só que dentro, para mim, né? Para mim, não só para mim, porque se eu tenho esse conhecimento é porque alguém já me disse. Mas no meio de qualquer furacão já existe alguma coisa que está sendo construída para reagir àquele furacão. Então, eu acredito que existem paradigmas que estão sendo rompidos, mas dentro dele já tem um novo movimento de construção de uma sociedade nova, de uma sociedade melhor, mais humanizada, mas é que nem assim, é como se a gente tivesse uma guerra, né? Tudo está nessa direção. Né? Mas isso nossos pais já viveram. Né? Eles viveram a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, eu estava assistindo agora o histórico da Globo, né? Que revivia a minha história através dali, inclusive os mobiliários da época do início do jornal era o que meu pai tinha na fábrica. Olha. Né? Aquele móvel, o tipo de puxador da gaveta, o puxador de gaveta, a máquina de escrever. Né? Eu escrevi numa daquelas, aparece ali as Remington, eu tinha uma letra que meu pai me deu uma de manual, que tu fechava a tampa e carregava, era pequenininha assim. Eu tive ainda tá lá, agora eu me lembrei que ainda tá lá. Eu não tenho mais, mas eu tinha uma Remington também, que eram muito duras para tecla, né? A letra já era mais leve. Mas eu fui de uma geração que aprendeu a datilografia, né? Era uma coisa que minha mãe colocou em todo mundo estudar datilografia. E a escrita também teve muito presente, porque a minha mãe, ela criou a PAI e ela fazia discursos para mobilizar as pessoas em relação a isso, escrevia muitas cartas pedindo dinheiro, pedindo recursos para a escola. Quem é que datilografava? A Marilise. Então ela começava assim, escreve assim, e dizia uma frase.
ela estava na metade da frase, ela olhava para mim assim, não, apaga, diz diferente. Então eu ficava no apaga, refaz, que só aumentou meu vocabulário. Né? E, então, assim, foi assim a minha história, então não tinha como eu escapar de escrever. Eu acho que tu está trazendo uma coisa do estímulo, que é muito importante, assim, né? Tu teve uma mãe que inevitavelmente colocava vocês nesse contato com a escrita, com o lúdico, com a reflexão que tu está dizendo, né? Essa questão de tu estar escrevendo, apoiando ela, quer dizer, era uma mulher à frente, né? Assim, produzindo. Apoiando mesmo na marra, né? Porque eu era adolescente e não queria ficar trancada escrevendo. Mas o recurso do vocabulário, né? Ela era muito inteligente e ela convencia, né? Ela tinha argumentos, né? Para conseguir mobilizar a cidade em função da PAI, né? Tanto que a PAI está com mais de 50 anos, né? Está lá inteira. Está lá, a escola ficou com o nome dela. Mas o meu exercício de escrever, eu ia também para buscar meu pai na fábrica e eu também escrevia na máquina dele. Eu ficava no escritório com as pessoas vendo trabalharem, né? Então, andava pelo meio da fábrica, conversando com os operários, se algum cachorro nascia, eu era a primeira a saber, para a fábrica, os bichos. Então, assim, a minha vida teve longe da cidade, longe dos colegas de aula, mas eu tive um universo muito rico entre a casa e a fábrica, né? Acho que quando tu brinca, né, que talvez, muitas coisas talvez a gente tenha feito meio que na marra, sim, né? Mas exercitava, né? Mas exercitava e de alguma forma isso acabou também produzindo algo que foi por uma escrita tua, né? Sim. Talvez a própria questão plasticidade do cérebro. Isso, também. Exatamente, né? Das histórias que tu cria, talvez isso venha de uma riqueza de experiência que também foi lúdico, né? É muito lúdico isso. E muitas vezes a gente também está vivendo uma era, Marilice, que muitas vezes assim, parece que a gente não pode, o pai e a mãe não pode dizer o que, se colocar, se impor em algumas coisas, né? E às vezes são coisas positivas que pode ser importante na formação da gente, né? A gente vive um momento, ao mesmo tempo que nós falamos do digital, que tu trouxeste a contribuição digital, de que a gente precisa encontrar o ponto, né? O equilíbrio. Nós também vivemos um momento onde essas relações familiares foram se modificando muito e que nós também estamos precisando encontrar pontos de equilíbrio, pontos de conexão, porque muitas vezes a gente não está tendo uma conexão com as pessoas que a gente vive, né? Desenvolvimento de afeto, que muitas vezes nós estamos muito embrutecidos com as coisas da vida, né? A reflexão, que muitas vezes a gente não tem feito, é uma reprodução, muitas vezes nós estamos reproduzindo, né? Modelos porque é mais fácil, não exige do cérebro, né? A gente já está prontinho lá, então a gente repete. Agora, com a reflexão, a gente vai aprender também a mudar esses comportamentos e não repetir aquilo que a gente não gostou. Isso, exatamente, né? Porque daqui um pouco, a gente viveu coisas, a vida inteira vai ser assim, vai ter momentos que a gente vai viver coisas bacanas, que a gente vai ficar super bem, super feliz, vão ter coisas na nossa história que não. E aí, assim, como é que eu deixo algumas coisas para trás daquilo que eu não quero reproduzir, que não fez bem para mim, que eu não gosto, porque muitas vezes a gente está reproduzindo e nem se dá conta. Sim. Que a gente está quando a gente reproduz, a gente não se dá conta. Mas é que muitas vezes eu estou indo para o mesmo caminho, já estou eu de novo, né? Às vezes tu até tem já um processo de reflexão, mas tu não conseguiu mudar ainda algo, né? Até efetivamente conseguir, né, ter essa plasticidade, inclusive da ação, né, da reflexão para a ação e transformar aquilo num ato
de modificação, né? E tu trouxeste para mim aqui nos bastidores, né, que isso também, que hoje tu és uma arte-terapeuta, né, e que isso é muito, muito bacana, né, porque eu acho que traz e deslumbra uma outra possibilidade de ajudar também as pessoas através dessas infinitas possibilidades que a arte-terapia traz, contribui, né. Eu falo muito aqui sobre isso, não como arte-terapeuta, porque não sou arte-terapeuta, mas como alguém que entende a arte como resiliência, entende a arte como possibilidade de aprendizagem, a arte como ressignificação de processos, né? E aí como é que entra na tua vida a arte-terapia? Bom, eu sempre usei a arte para me cuidar. Então, assim, a poesia é um autocuidado. O diário é um autocuidado. As cartas com os amigos eram um autocuidado, porque eles me ajudavam muito a pensar, a sentir, a ter energia para dar conta da demanda que eu tinha familiar, que sempre foi muito grande. Então, assim, foi indo de uma forma... na verdade, foi acontecendo, né? Eu até, como escritora, assim, foi difícil assumir que eu era escritora, né? Porque a gente... é uma coisa que era tão minha, que não parecia que eu tinha tido essa caminhada para virar uma escritora. Na verdade, eu tive perfil de outros escritores também, né? A possibilidade de ter uma biblioteca em casa já abre um caminho. A possibilidade de ter um familiar que lê contigo. Eu tenho livros que eu recebi de pessoas da minha família, que estão ainda com as suas dedicatórias, né? Porque isso aí é um processo de autoconhecimento. Quando eu tinha 15 anos, uma tia minha, uma freira já falecida, me deu um livro sobre o significado do desenho. E ela disse, e tá ali já diz que eu ia ser terapeuta. Agora poucos anos atrás, que eu revendo esse livro, me dei conta que estava registrado lá, porque ela já me conhecia. Ela utilizava o método montessoriano, ela era uma freira que também dava aula para crianças, então ela tinha todo um conhecimento, uma percepção que ela foi me introduzindo de uma forma muito amorosa. E a arte-terapia, ela tem esse componente, que ela tem uma relação amorosa com o processo de criação da pessoa. Através desse processo, a gente ajuda a compreender o que a pessoa fez, mas a interpretação não é minha. Não trabalho em cima a pessoa projeta ali e eu determino o que ela disse. Não, é o que ela construiu junto com o processo que ela se desenvolveu naquele momento, que eu fico observando o comportamento dela, de que forma ela utilizou o papel, que cores ela escolheu, que significado aquilo tem para ela, porque, por exemplo, se eu pegar a cor vermelha, um exemplo, né? O vermelho na China ou no Japão tem um significado. Para nós aqui tem outras relações, a gente associa com outras cores, mas eu não sei que vivência a pessoa teve, né? Que cor, que o vermelho significa para ela? Então, isso aí tudo é uma construção que tem a ver também com o coletivo, com a sociedade que a pessoa foi inserida, com os significados que ela foi se apropriando, que ela se apropriou durante a vida dela, que ela traz para a sessão. Então, eu sou uma facilitadora do processo criativo e acredito que ele é curador. Não necessariamente tem que ser só com arte. Tu pode também fazer uma sopa de letrinhas, tu pode também arrumar uma mesa com prazer, descobrir por que tu fez isso tão lindo, né? Tem coisas que nos motivam, que são mais nossas, e que nos dão saúde também. O processo criativo, ele pode estar em qualquer lugar, pode estar numa roupa que você vai criar, numa roupa que você vai reformar. Por que você gosta tanto de reforma? Porque as mulheres passam a vida inteira reformando, né? Não é? Está sempre tentando reconstruir algo em cima de algo que se estragou, né? Um filho que está sofrendo, tu vai lá e constrói. Um filho ou uma filha, sei lá, né?
tu vai lá e tenta resgatar aquilo para que aquilo faça com que ela se construa. É toda uma caminhada, né? E a gente faz isso até morrer. Tu traz isso com uma amorosidade que é muito interessante, assim, né? Diz que é uma coisa muito bacana quando a gente vê, sente em alguém aquilo que brota do coração mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz as coisas e a gente nem se dá conta por que está fazendo, né? Dentro da reprodução que a gente conversou, ou muitas vezes com as coisas da vida que vão levando, a gente não percebe que está indo para um caminho ou outro caminho e vai fazendo, agindo, sem uma conexão. Inclusive, muitas vezes, um trabalho que muitas vezes não é aquela conexão do afeto, né? E eu acho que tu traz isso de uma forma muito bacana, assim, né? Eu sinto isso que tu está passando, né? Acredito que quem está aqui nos escutando, nos assistindo, também está percebendo isso em ti, né? Eu acho que tem algo que é muito do afeto que realmente foi construído em ti e que tu passa através da tua escrita, tu passa através do teu trabalho com a arte-terapia e através de tantas outras situações que tu está tecendo. Porque quando isso está muito ligado a uma questão de alma, quando está conectado, é algo que a gente faz naturalmente, né? Por isso que eu te digo que a gente é aquilo que a gente é, porque tem o olhar do outro também que te diz isso. Porque quando a gente faz essas coisas porque a gente gosta, aquilo ali deixa de ser uma coisa fechada, difícil. Eu realmente me encontrei na arte-terapia, porque assim, eu vinha já construindo toda a minha história com pintura, com escrita, com a questão simbólica, arquitetônica, com a questão ambiental, com a percepção do outro dentro do espaço físico, né? Eu licionei percepção ambiental, tenho um filho com deficiência, né? Então a gente vai construindo uma percepção do outro de uma forma muito mais ampla. E quem vivencia isso também arranja material para escrever. Eu não dou conta das coisas que eu estaria inventando. Eu tenho uma pilha de coisas para escrever e eu fico com dificuldade de terminar, porque tem uma hora que eu acho que eu tenho que escrever aquilo ali. Depois a gente se envolve com a quantidade de informações que tem na internet, que é além da nossa capacidade de administração neurológica, digamos assim, né? Então a gente também tem que começar a dar limites, que limites que eu vou dar, de que forma eu vou conseguir construir isso, aquilo. É tudo muito embrulhador. Tá. Mas que bom, é embrulho gostoso. Embrulho gostoso. Não, lá pelas tantas você tem que achar o fio para tirar a fita para abrir o pacote, porque senão tu não... Tá certo, tá certo. E os livros, acho que a gente pode falar um pouquinho dos livros que tu trouxesse aqui para a gente poder compartilhar. Bom, a minha história ela é costurada sempre com a questão do ser humano e do cuidado. E isso fui descobrindo nos últimos livros, porque as pessoas leram meu trabalho, viram e acabaram escrevendo com esse olhar. Tá? Eu editei a revista Cuidador durante 7 anos, então também me construí muito, aprendi muito com aquele processo. E várias reportagens, inclusive, do Cuidador. Eu tinha várias edições. Então, assim, aquilo ali me abriu um universo maior, né? Eu queria começar a revista, tinha o objetivo de cuidar familiares que têm filhos com deficiência. Mas quando eu comecei a trabalhar com ela, eu comecei a me dar conta que qualquer pessoa que trabalha na questão do cuidado exaustivamente, seja qualquer cuidado, pode ser de um filho, não precisa ser com deficiência, pode ser do próprio trabalho profissional, pode ser cuidando de um prédio o tempo todo, limpando, consertando, arrumando. Isso também causa estresse, porque é uma repetição em cima. A casa, para mim, é nós.
A gente, dentro da gente, a gente tem a nossa própria casa. Então, a casa, quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar, eu trabalhei na área pública também, em empresa privada, eu trabalhava com prédios que estavam caindo no patrimônio histórico. Lá pelas tantas, me dei conta que eu estava projetando no meu trabalho profissional a minha vida, que era difícil de estar sustentando, né? Porque sempre aparecia uma rachadura aqui, um problema ali para resolver. Então aquilo ali começou a me mobilizar. E aí eu fui para uma empresa privada e a pessoa que conversou comigo para me contratar disse assim: "Tu está sempre segurando que está caindo?" E eu fui acabar trabalhando nessa empresa em patologia, consertando os erros que tinham acontecido durante o processo de construção, que vem uma pessoa e diz: "Não, essa massa aqui eu vou terminar ela do mesmo jeito, aquela massa que foi mal feita, ela vai aparecer lá pelas tantas uma patologia, uma doença da construção civil, que se chama." E a gente não se dá conta que esse também é um adoecimento do espaço que a gente está morando. Então, corrigir as nossas fissuras internas e corrigir as nossas externas também. E então, eu olho a casa, como arquiteta, eu tenho um olhar diferenciado em função também dos meus estudos, né? E então, esse livro ainda está para ser escrito. Esse eu nem comecei para não ter loucura, para não enlouquecer, tá? Mas assim, eu trouxe aqui, então, os que têm o foco mais direcionado à questão do cuidado. Esse aqui é o Como Controlar os Lobos. Ele foi escrito em 3 horas no Rio. Eu cancelei um evento não foi evento, eu fui para um evento, cancelei a viagem de avião para eu poder escrever, porque isso aqui eu não suportava mais ficar com essa informação. E aí eu escrevi, trouxe para cá e não conseguia mais revisar o livro. Aí eu mostrei para uma amiga minha, e ela disse: "Deixa que nós datilografamos para ti, porque eu tenho esse aqui escrito à mão." Esse foi a caneta. Claro, foi o processo que veio. E aí eu mostrei para outras pessoas. Uma pessoa disse assim: "Eu tenho um projeto", era na Gerdau naquela época, um projeto cultural, social na Gerdau, e esse livro pode se encaixar lá. E foi aí que eu tive o patrocínio, esse livro foi patrocinado. Depois eu já escrevia contos, né? Eu já relatei do primeiro que foi premiado, né? E aí eu fui juntando esse material, lá pelas tantas saiu Tempos Frágeis, que são histórias relacionadas a um idoso, uma pessoa com síndrome de Down, uma pessoa que tem transtorno, abuso, a questão da mulher. Esse aqui eu trago de uma forma universal, um tema que naquela época nem se pensava nisso. Na década de 70, né? De 70. E, então, isso foi para as escolas, já foi trabalhado bastante esse livro. Legal. Bom, depois eu escrevi outros, escrevi Gatilho nas Palavras, que é uma relação pela internet. Esse eu já só tenho um, está ali embaixo. Né? E depois foi escrito esse aqui, que é a Fábula do Cuidador, que foi um processo através, é uma prosa, de certa forma, poética, mas ela é uma ficção que trabalha através do nosso imaginário também nossos contos. Então ela passa por Fernando Capelo Gaivota, Alice no País das Maravilhas, passa por Thor, né? E Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, mas isso porque eu tinha no meu imaginário, e ao escrever foi aparecendo algumas coisas que foram depois vistas por outras pessoas, porque quando eu escrevi eu não estava pensando nisso, né? E aí o livro é a trajetória de uma flor que acaba encontrando o seu próprio caminho. Muito lindo. Esse livro ele está sendo vendido na Amazon em e-book e numa outra plataforma que podem solicitar para mim, que é que está vendendo por impressão por demanda. Então a pessoa compra lá e está em promoção. Sim. Tá? Eu posso depois te dar o contato. Sim, a gente pode colocar aqui no final, a gente deixa as redes também. E ele traz também alguns personagens da minha história. Por exemplo, o Óbvio. Quem é o Óbvio? Né? Eu estava em São Paulo e vi uma pessoa na minha frente, tirei uma foto,
da pessoa de costas, né, carregando um saco. Aquele era o homem do saco na minha época. Mas aí ele entra na história com uma postura que ele traz, uma postura, não é postura que eu diria, que ele entra como um personagem que ajuda na construção desse descolamento, desse cuidado intensivo. Então ele traz soluções. Ele era um homem que vendia flores e vendia plantas, então ele tinha um saco de estopa, tá? Mas não é aquele que é mais adiante. Esse aqui eu me lembrei do livro Cavaleiro Preso na Armadura. Também passa por ali. Ai, muito interessante. Eu abri aqui uma parte, eu olhei e me lembrei, porque eu li várias vezes aquele livro. Aliás, aquele livro é maravilhoso. Eu indiquei muito para as pessoas que acompanhei, enfim, e tinha muitos momentos que aquele livro eu usava como uma forma terapêutica. Sim, eu tive uma paciente, agora dizem para a gente chamar de cliente, tá? Mas para mim, cliente é como se eu tivesse com um arquiteto, uma pessoa me contratando para fazer um projeto de arquitetura. Então, para mim não entra, né? Mas na verdade é porque não querem que a palavra paciente seja considerada como uma pessoa parada. Não, ela é uma pessoa que está junto, mas o cliente também não faz isso, né? Então a gente não achou ainda a palavra mais adequada para falar. A gente dentro do SUS chama de usuário, e aí pior ainda, eu usava isso em pesquisa também, que parece que é o sujeito, o indivíduo, que parece que a pessoa não tem nome, mas na sessão a pessoa é uma pessoa inteira, então também não cabe. Aí o ideal talvez seria ser pessoa mesmo, né? Que, enfim. Mas enfim, eu trabalhei, ela começou o atendimento comigo trazendo um livro que ela, de presente para a terapeuta logo no início das sessões. Ela deu de presente para mim o livro onde ela participou na escola e levou um trabalho dela naquele livro, foi impresso. Então, quando ela começou a trazer livros, eu comecei a inserir livros no processo. Então, nós trabalhamos durante um ano, foi um ano exato, ela se deu alta, através de livros, construí através desse aí, que tu trouxeste, o Cavaleiro Preso na Armadura, porque ele tem um processo de acesso interno maravilhoso também. Eu estou fazendo divulgação desse livro, porque realmente vale a pena. Ele já deve estar, acho que, em 80ª edição, porque ele já não é novo. Né? Tem outros livros também, tem livros brasileiros. A Bolsa Amarela, da Lígia Boinga Dias. É maravilhoso para trabalhar com adolescente. A Bolsa Amarela. Vou colocar na minha agenda. É a história de uma menina que ganha uma bolsa e através nessa bolsa ela começa a colocar simbolismo dentro, através de um galo que é briguento, um grampo que usava para alfinete de fralda de bebê e outras coisas que vão ajudando ela a se construir como pessoa. É muito lindo esse livro também. Então esses livros eu trabalhei com ela. Foi muito interessante o processo com ela. Eu já escrevi várias coisas sobre o nosso trabalho. Bom, aí depois de 2 anos, 2 anos, né? Eu não consigo escrever livro muito perto um do outro, porque eu estou cada vez mais exigente com a minha linguagem, então eu fico muito mais compulsiva em cima do meu texto, eu diria assim, tá? Esse aqui é As Palavras e o Cuidado, é a construção da literatura com a arte-terapia, que começou porque eu fiz uma oficina de poesia utilizando... Desculpa, agora tu corta. Tá, a gente corta, não tem problema. Eu tirei o volume e o despertador entrou. 39. Vou recomeçar a partir daqui, ó. Tá. Bom, As Palavras e o Cuidado é um livro que eu escrevi porque eu tinha esse conteúdo que eu tinha estudado no pós-graduação de arte-terapia, que é de quase 4 anos, porque tem estágio, tem monografia, tem acompanhamento, né, supervisão, enfim. E eu tinha feito uma oficina de poesia, que foi ali que eu me dei conta que era processo terapêutico, que não era só para mim. Porque enquanto eu escrevia poesia e me conhecia,
e elaborava o que eu estava sentindo, e entendia o que eu estava passando, eu não tinha noção de que se eu fizesse isso com as pessoas, podia desencadear um processo terapêutico numa sala de literatura. Tá? E aí eu montei a minha oficina utilizando recursos artísticos sem ter noção da profundidade que isso ia desencadear na oficina. Então eu tinha 13 alunos, e eu utilizei tinta, música, técnicas de escrita, colagem, e as pessoas trouxeram questões muito traumáticas, que foi assim, perda de um acidente de trânsito, separação, perdas, o envelhecimento, a questão do homossexualismo, então, que naquela época se chamava assim, né? Então, assim, agora nem sei bem como dizer, porque de vez em quando me dizem, não é assim, mas se diz, é assim, mas é um universo, na verdade, é a singularidade, né? E aí eu fui atrás desse material, contatei as pessoas que eu fiz essa oficina, fiz uma pesquisa, tabulei, interpretei os dados, e trouxe as técnicas aqui também, que eu utilizei naquele momento. Que interessante. Tá? E aí foi construído esse livro, que eu ficava em dúvida se eu devia publicar, porque eu achava que ele estava antigo, mas eu trago aqui informações sobre a criatividade, a palavra no cuidado da mãe. Quando é que a gente começa a ter a amorosidade com a palavra? É a partir da mãe, a partir da voz da mãe, a partir da voz do pai. Né? Aqui nessa época eu era muito mais para a mãe, mas atualmente eu vejo os pais também no cuidado. Eu já atendi um pai de autista em outro estado, que ele largou mão da profissão e quem mantém a casa é a mulher. Então são arranjos novos que as famílias estão fazendo agora, né? Que interessante. Fiquei curiosa também. Não, é muito interessante esse percurso que tu vai costurando mesmo, tecendo, né? E eu acho que é uma coisa vai juntando na outra. Tu foi te descobrindo, tu foi procurando, e isso é muito interessante e traduz, eu acho que tu traz uma contribuição importante para as pessoas compreenderem o quanto que a arte ela é pulsante, ou ela pode trazer uma pulsação dentro da gente para lidar com esses afetos, com as nossas emoções, enfim, né? Acho que são livros. Nós vamos deixar aqui, viu, as redes da Marilice, né? Assim, porque eu acho que vale a pena poder buscar, contatar, né? Os teus livros todos estão em venda? Estão na minha loja, tem alguns lugares em Porto Alegre, mas eles estão online. Tá. As pessoas podem contatar direto comigo e elas entram no meu site, tem lá os contatos, tem meu WhatsApp, tem e-mail, tem tudo ali. Contatem comigo e aí a gente vai conversando. Né? Eu vou repor, eu tinha o catálogo no WhatsApp, mas eu vou repor de novo esse catálogo. É que eu entrei no WhatsApp Business, me arrependi, porque aí é um outro processo de aprendizagem interna lá dentro. Sim. Mas lá permite o catálogo, né? Mas eu tenho que repor. Mas por enquanto é o WhatsApp direto comigo que é melhor. Tá bem. A gente vai deixar aqui aqui na descrição da nossa conversa esse acesso à tua página, enfim, para as pessoas poderem buscar. E tu desenvolve também oficinas, tu continua fazendo esse processo? Eu tô a horas, assim, como eu tenho um evento que eu vou a São Paulo em setembro, que eu estou me organizando para ir, que eu tenho um romance em andamento que eu tenho que, porque senão eu termino meu curso, eu não terminei meu romance. Né, que eu tenho que fazer, e estou trabalhando num novo livro de poesia, mas assim que eu me desvencilhar, eu já estou abrindo inscrições, tem gente aguardando para eu refazer a minha primeira oficina, claro que muito diferente, mas utilizando aquelas técnicas que eu utilizei naquela época, que é um perfil diferente, apesar da gente, numa oficina de literatura, se trabalhar, quem trabalha com literatura sabe que a gente trabalha emocionalmente no momento, né? Agora, aquele acolhimento necessário que a arte-terapia dá é outro processo. Então, eu pretendo fazer uma oficina de poesia mesmo, de literatura,
mas usando as técnicas que eu já utilizei e vou retomar o meu nome registrado já no meu trabalho, que é a linguagem do poeta e a síntese interior, que era o título dessa minha oficina, que está registrado no livro. É extremamente profundo. Eu acho que eu vou me inscrever também. Será bem-vinda. E outra coisa, eu quero fazê-la presencial. É outro processo, eu consigo ajudar mais, porque se eu preciso de um livro, eu tenho ali, é só pegar, que quando está na internet, dá para fazer, mas o nível de exigência de quem está do outro lado e o meu são muito intensos dentro de técnica de internet, né? Tu não consegue ir lá e dizer assim, não, mas esse autor aqui pode te ajudar nisso, não, né? Contatar e voltar de novo a desenvolver nossas redes neuronais, que são com vários, que são importantes quando a gente utiliza várias coisas, né? Eu fiz uma capacitação de 1 ano durante a pandemia em neuropsicologia da arte, né? Então isso me trouxe o conhecimento de que as minhas oficinas eram estimulantes da área neuronal como um todo. Então eu quero retomar isso de outra forma e trazer o processo de limpeza, que quando a gente limpa um texto, a gente limpa também lá dentro, né? Mas não que eu vá fazer uma oficina de literatura terapêutica, como se fosse arte de terapia com um grupo, não. Dá para fazer, mas é um outro processo. Sim. Né? É um outro aconchego, é um outro cuidado. Numa oficina de poesia, que eu trago essas diferenças dentro desse livro, é um trabalho relacionado à linguagem, mas essa linguagem está te trabalhando lá dentro, isso eu já sei, né? Mas eu não posso invadir essa tua linguagem como se fosse fazer uma análise dentro de uma oficina de poesia. São coisas bem distintas. Muito interessante, acho que é muito rico. Esse trabalho que tu vem fazendo é de uma riqueza muito, muito bacana, assim. Acho que a gente já está se aproximando do final, né? Eu sinto assim, mas teriam milhões de outras coisas para a gente conversar, mas eu acho que a gente trouxe muitos pontos, pontes, para que a gente possa, a partir disso, também refletir sobre o nosso dia a dia, né? Refletir sobre esse cuidado em relação à vida, né? Como um todo, assim. Então, eu te agradeço imensamente. Eu que agradeço. Né? Eu acho que, por ser um momento que a gente está se conhecendo agora, né? Eu sei que tem milhões de coisas que eu preciso conversar com ela, né? Enfim. É muito bacana isso. Acho que a Feira do Chalé e esse mundo da literatura, ela tem feito isso com a gente, muitas conexões, né? Muitas pontes. E através dessas pontes poder mostrar a riqueza que somos. Nós somos uma riqueza. Às vezes a gente esquece. A gente não se dá conta, mas a gente é uma riqueza, né? Então, fico com a minha porta aberta, porque a minha casa é dos meus filhos e dos meus amigos. Que ótimo. Acho que assim, tu pode falar tuas redes, se tu quiseres, vai ficar aqui na descrição, mas tu pode falar. Meu site é o meu nome, marilicecoste.com.br. Lá vocês encontram textos meus também. Eu tenho as revistas que podem ser compradas por PDF. Eu compro e a partir do momento do pagamento recebe o PDF, só baixar. Então a gente está pensando em fazer uma mudança também, facilitando esses processos de algumas coisas mais gratuitas aí em relação à revista. E os meus livros são todos lá. Alguns já estão esgotados, mas aos poucos a gente vai colocando na internet. Que bacana, que bacana. Eu te desejo, né, Marilice, como sempre, assim, tudo de especial, né? Que isso que pulsa em ti continua reverberando, né? E tocando tantos corações, facilitando tantos processos e sendo também um facilitador para ti,
de processo, né? Sim, Os teus a gente processos, tá que é isso, né? É isso. Ultimamente eu tô assim, a gente vai envelhecendo e aí, ultimamente a minha mãe está muito presente na minha casa. Eu vou cozinhar, ela está ali comigo, eu vou escrever, eu me lembro dela, a nossa casa, as mulheres na minha vida, porque tem muitas mulheres, né? Então eu tenho escrito, de noite, às vezes eu fazia aquilo que eu tenho que fazer, que eu deveria estar trabalhando, né? Numa coisa já andando, acabo escrevendo trechos de memórias relacionadas a essas histórias, né? Eu tenho no meu site muitos textos de memórias. Memórias com meu pai, memórias com tios, memórias com lançamento de livro. A minha trajetória está lá também. Tive que fazer em três textos, porque não dá para fazer um texto ali que alguém vai dar conta de ter muita escrita, né? Porque são coisas muito importantes assim, que aconteceram na minha vida, que eu dou muito valor. Mas eu tenho escrito bastante ultimamente. Bacana, bacana. Tu queres ler o trechinho de alguma fábula? Eu vou escolher ela é uma fábula que é uma história inteira até o final. Eu tenho ela em capítulos que também podem ser utilizados em terapia como um capítulo por sessão, tá? Para trabalhar aquelas, às vezes um capítulo a mais de uma sessão, depende do como a pessoa, né? Então eu vou ler só o primeiro para dar um gostinho, um pedacinho do primeiro. Bom, aqui é a raposa, o cavaleiro e a Edelweiss. Aqui a capa do livro já tem uma ave que está alçando o próprio voo, né? Que era o significado que eu queria dar. As capas são minhas, a maioria delas. Esse aqui não, essa é minha. Isso aqui era uma imagem de uma porta na casa de uma amiga minha que tinha quebrado o vidro. Eu tirei a foto da porta. Depois eu trabalhei com cor e aí modifiquei para dar uma outra relação. Aqui são do meu filho, a capa foi da editora aqui. Meu filho se desenhava sempre como um palhacinho na escola por causa do bullying, né? Olha só. Tá, os desenhos são dele aqui. Esse aqui, não, essa capa aqui eu só provei, mas eu gostei muito dessa criação. Eu tenho outras capas que foram minhas também. As capas da revista O Cuidador são todas minhas. São todas suas. Bom, eu vou ler um pedacinho aqui no início, que não é do livro, mas assim que eu terminar o capítulo, eu retorno para a gente, de repente, fazer um fechamento com isso aqui. Tá? Bom, o livro é construído em capítulos, e cada capítulo vai trabalhando um pedacinho da história, que não foi assim que se construiu. Então, a raposa, o cavaleiro e a Edelweiss. De longe, a raposa viu que um cavaleiro observava a flor à distância. Parecia ter receio de se aproximar. Flores são sensíveis a homens que choram, disse-lhe a raposa, ao perceber que o cavaleiro tinha os olhos laminados d'água de dores colhidas em outros tempos. A raposa observou a delicadeza dele ao se aproximar, apesar do enrijecimento dos movimentos por causa da armadura, na qual estava preso há tanto tempo, e pensou no quanto eles, juntos, poderiam modificar suas vidas. Ele era do tipo que se irritava facilmente. Era quando o volume de sua voz aumentava. Era preciso cuidar disso, porque o som dissonante descontrolava a química da flor. Fale baixo, tome cuidado, alertou-lhe ela. Ele ouviu com atenção. O cavaleiro puxou sua agenda e anotou os cuidados a tomar, mesmo sabendo que não se responsabilizaria pela flor. Não sabia o motivo, mas ela o atraía. Primeiro, falar com delicadeza. Ele andava com a memória cansada e não queria gastar energias com ela. Não sabia o porquê, mas sentia-se bem ao seu lado. Ao cativares uma Edelweiss, continuou a raposa, você se tornará parte da vida dela. Precisará regá-la com frequência, protegê-la do frio e dos vendavais. É por isso que ela necessita da redoma, para reter calor e umidade. Ali também ela cuida de suas pequeninas estrelas. A raposa falava àquele homem que se assustava com os batimentos do próprio coração. Tinha tremores de medo de sofrer
Estava cansado de carregar aquela pesada camada metálica e queria estar perto daquela flor. Se você disser a uma Edelweiss que virá às 7 horas da tarde, ela aprontará sua corola no dia anterior. Mas se você vier muito depois, encontrará murcha. Ela adoece com longas esperas. O cavalheiro permanecia atento e anotou o segundo cuidado: cumprir combinados. Uma Edelweiss se entristece quando é deixada de lado, assim como um bibelô pegando pó que ficou esquecido em uma prateleira ou um casaco mofado no armário entre muitas gravatas inúteis. O cavalheiro escrevia. Pareceu-lhe simples cumprir o cuidado, não abandonar. Acostumado a lutas sangrentas, aquilo era tão simples que até o confundia. Aquecê-la com a voz e orientá-la sobre as rotas dos satélites da Via Láctea seria fácil. Mas como iluminá-la nas manhãs cinzentas? Quando se afastava, tinha tanto mais a pensar. Em alguns momentos, desejava voltar e, ao transitar entre cometas, tinha ímpetos de enviar sinais. Ele não se dava conta do quanto ela significava para ele, e nem queria pensar no quanto significava para ela. Não se sentiu responsável pelo que cultivava. Por isso, não anotou o quarto cuidado. Não conseguiria cumpri-lo, viver os movimentos do próprio coração. E por aí vai. Muito lindo, muito rico, né? Tá. Muito rico. Acho que eu dediquei esse livro aos cuidadores de pessoas, da natureza e das coisas que geram vida, tá? Na abertura. Mas aqui, logo no início, eu tenho uma frase de Alexandre Costa, que saiu num livro que eu boto a referência aqui atrás, que vocês podem ver. Tem um pequeno glossário também no final, por algumas palavras que foram utilizadas no decorrer da história. Alexandre Costa diz assim: o cuidado condiz à humanidade do homem, é um ânimo de que todos participam, é a nossa arte contra a morte. Salvamos os outros para nos salvar. Eis tudo. O amor pelo outro é sempre amor por nós. Lindo, né? Ele é maravilhoso. Esse é um livro que tem um assunto sobre o cuidado. Reconstruir-se, esse é o trecho que eu coloco com a minha autoria. Reconstruir-se é um desafio que exige que olhemos para dentro de nós. Descobrindo o que gostamos de fazer, teremos o universo a nosso favor. Não trabalharemos mais por obrigação, mas por sentirmos prazer. E assim geraremos riqueza, porque somos feitos para construir com e para a humanidade. O alimento, o cuidado, corta essa pedacinho. Você não vai ficar né? Tá, eu já tenho sinal. Tá bem. Eu vou repetir esse trecho. Tá. Reconstruir-se é um desafio que exige que olhemos para dentro de nós, descobrindo o que gostamos de fazer. Teremos o universo a nosso favor. Não trabalharemos mais por obrigação, mas por sentirmos prazer. E assim geraremos riqueza, porque fomos feitos para construir com e para a humanidade. O cuidado alimenta o coração e mantém a vida. Isso é muito, muito lindo, né, Alice? Acho que traz muitas coisas, né, que quem está nos escutando, que está nos assistindo, pode refletir e talvez buscar estar se alimentando desse afeto e alimentando a vida, regando um amor, né? Que é algo que nós necessitamos muito. Então, gratidão infinita a ti. Gratidão e, sabe, destinou um tempo para estar aqui com a gente sabe que não é fácil, né? Para mim é uma honra no canal te ter aqui, né? E eu também agradeço muito ao Chalé, que sempre quando a gente vem, sempre eu faço as gravações aqui, então a equipe do Chalé sempre, da Praça 15, é muito acolhedora, né, e nos possibilita isso, e gratidão a vocês, né, que nos estimulam
a cada visualização, a cada curtida, né? A cada reflexão que vocês compartilham com a gente, né? Aqui no canal. Que sejamos luz, paz, sabedoria, encantamento e até a próxima.